Olá, sou o professor Rodrigo Cardoso, ministro de Direito Administrativo. A partir de agora vamos trabalhar questões da banca ESAF, tá bom? Então seja bem-vindo então ao novo curso de Direito Administrativo, especificamente ali para resolver as questões da banca ESAF. Vamos à primeira questão, ok? Vamos lá, diz assim, ó. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Aqui já tem duas informações. Primeiro, é uma entidade, e essa entidade, ela é formada, constituída pelo direito privado. Instituída mediante autorização por lei específica, aqui nós temos outra característica. Continuando, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, para desempenhar atividade de natureza empresarial e que pode se revertir de qualquer das formas em direito admitidas. Denomina-se, vamos lá, aqui a letra A está falando sobre consórcio público. O consórcio público, se for regido pelo direito público, na verdade ele vai ser uma autarquia, ok? E a autarquia, no caso, não é regida pelo direito privado, e sim pelo direito público. Aqui nós vamos ter empresa pública. Olha lá, empresa pública, ela é regida pelo direito comum? Sim. Então aqui está correto. Instituída mediante autorização de lei específica? Sim. Outra característica. Capital exclusivo da União? Se for, no caso, uma empresa pública federal, o capital vai ser exclusivo da União. Agora, exemplo, se for uma empresa pública do Distrito Federal, aí o capital vai ser exclusivo de quem? Do Distrito Federal. Vamos lá, então está correto. Para desempenhar atividade de natureza empresarial, lembrando, que a empresa pública também ela pode prestar serviço público, como por exemplo os Correios, e que pode se revestir de qualquer das formas em direito admitidas. Também é uma característica no caso da empresa pública, então a resposta correta é essa daqui, tá bom? Então, empresa pública é a alternativa correta, mas vamos falar das outras aqui. Fundação privada. Aqui é a fundação constituída pelos particulares, tá bom? Aqui nem faz parte da administração pública. Fundação pública, tudo bem, ela pode ser de direito público e pode ser de direito privado. Qual que é a característica da fundação pública de direito privado? Pratica atividade no âmbito social. E aqui a questão fala, de atividade empresarial. E também, tem a questão, no caso, da fundação pública, ela não vai ser revestida de qualquer forma, admitida em direito. Não funciona dessa forma. Sociedade de economia mista. A dúvida poderia ficar aqui, ó, tá bom? Entre empresa pública e sociedade de economia mista, porque elas são parecidas, ó. As duas são regidas pelo direito comum, pelo direito privado. As duas precisam, de autorização de lei específica. Aqui no caso, ó, patrimônio exclusivo da União. Em sociedade de economia mista é capital público mais capital privado. Então aqui já vamos ter uma diferença, tá bom? Continuando. E aqui no final fala, que pode se revestir de qualquer das formas em direito admitidas. Sociedade de economia mista, apenas SA, ok? Então a resposta correta, a letra B. Vamos à próxima questão. Sobre as agências reguladoras, vamos lá, é correto afirmar que integram. Antes de mais nada, vamos entender, um pouco sobre essas agências reguladoras. Então, na década de 90, o Estado começou a transferir alguns serviços, algumas atividades para os particulares. E o Estado, então, tinha que criar, sim, um órgão para fiscalizar, para estabelecer normas técnicas para a prestação de atividades que até então o poder público prestava, que agora serão prestadas pelos particulares. Aí, no caso, foram criadas algumas agências reguladoras. Vamos lá. A agência reguladora não tem uma lei que exige a forma de autarquia, mas interessante está que todas as agências reguladoras que temos hoje, todas possuem sim a forma de autarquia. Vamos aqui ao nosso quadro. Quais as formas jurídicas que nós temos no nosso ordenamento jurídico? Nós temos aqui o órgão público, a autarquia, fundação, empresa pública e sociedade
de economia mista. Não teria como criar, né, um órgão para fiscalizar sendo regido pelo direito privado. Por quê? O poder de polícia não pode ser delegado para pessoas de direito privado. Então não poderia ser sociedade de economia mista, não poderia ser empresa pública. A fundação pública pratica atividade no âmbito social e a autarquia, né, pratica atividade típica de Estado, aquela atividade de fiscalização. Então aqui também não. Então sobrou órgão e autarquia. Se criar uma agência reguladora por meio de órgão, nós devemos lembrar o seguinte, que entre os órgãos nós vamos ter a presença de hierarquia, tá vendo? Então essa agência reguladora ela ia ficar subordinada a algum ministério da administração direta, tá? E com certeza ela não iria, né, praticar sua atividade fim, porque como que quem vai fiscalizar vai ser subordinado, inclusive, pelo fiscalizado. Então, sobrou isso daqui, ó, autarquia, tá bom? Hoje em dia, todas as agências reguladoras possuem, sim, forma de autarquia, apesar de não ter nenhuma lei estabelecendo essa regra. Vamos aqui, então. Agências reguladoras é correto afirmar que integram a administração direta, aqui já está fora, a administração direta, também aqui já está fora, tá vendo? A administração indireta, tudo bem, e são obrigadas a adotar a forma de autarquia, aqui está errado porque não há essa obrigação. Letra D, administração indireta, aqui está certo, e são obrigadas a adotar a forma de autarquia em regime especial. Aqui não tem nenhuma lei estabelecendo essa regra. Então sobrou aqui a letra E, ó, administração indireta, tá certo? Embora esse tenha sido o lugar comum até hoje, não são obrigadas a adotar a forma de autarquia, muito menos em regime especial. Então, a alternativa E é a alternativa correta, tá bom? Vamos à próxima questão. Diz assim, ó. Determinado município da Federação Brasileira, visando dar cumprimento à sua estratégia organizacional, implantou o programa denominado Administração Transparente. Uma das ações do referido programa consistiu na divulgação da remuneração bruta mensal. Então, tivemos a divulgação da remuneração bruta mensal com o respectivo nome de cada servidor da municipalidade em sítio eletrônico da internet. A partir da leitura do caso concreto acima, assinale a opção que melhor exprima a posição do STF acerca do tema. Vamos lá. A letra A diz assim, ó. A atuação do município encontra-se em consonância com o princípio da publicidade da administração. Vamos lá. O que o STF entende quanto a isso? Ó, a administração pública deve ser transparente, sim. E interessa para a sociedade saber quanto que cada servidor público recebe, quanto que cada servidor público ganha. Isso faz parte, no caso, da publicidade administrativa. Alguns até assinalavam, né, que feria a dignidade da pessoa humana, mas espera aí, o entendimento do STF é que isso é um ônus, não é isso que o servidor tem por ocupar, então, um cargo público. Aí vamos lá. O STF, né, ele acha lícito, sim, divulgar apenas o nome e a remuneração do servidor. Será que é lícito divulgar o endereço do servidor? Isso não, porque isso não atinge, né? Isso não interessa ao interesse público. Será que eu posso divulgar o RG, o CPF? Isso também não, que é uma coisa, né, particular, uma coisa privada do servidor, viu? Então lembre na sua prova que a remuneração nominal pode estar disponível, sim, nos sites eletrônicos, tá bom? Então, a letra A é a alternativa correta, mas vamos aqui à letra B. Ó. A atuação do município viola a segurança dos servidores. Para o STF, não. A atuação do município fere a intimidade dos servidores. Para o STF, não tem isso. A remuneração bruta mensal não é um dado diretamente ligado à função pública. Pelo contrário, é sim um dado ligado à função pública.
Em nome da transparência, o município está autorizado a proceder à divulgação da remuneração bruta do servidor. Tá certo. Mas olha lá, e do respectivo CPF? CPF realmente não interessa, né? Para a sociedade, o CPF do servidor. Então ficamos aqui, alternativa a letra A. Continuando. Assinale a opção que contemple ato administrativo passível de revogação. Vamos lá. Aqui nós temos atestado de óbito. A doutrina assinala que os meros atos administrativos não podem ser revogados. Aí, entre esses meros atos administrativos, nós vamos ter aqui a certidão, o atestado e o parecer. Aqui, na verdade, são os atos enunciativos. Então, os atos enunciativos não podem ser revogados. Então, aqui está fora, tá? Atestado de óbito não tem como ser revogado. Por quê? O atestado, ele é legal ou ilegal? Homologação de procedimento licitatório. Homologação é um ato vinculado, ok? Então, é um ato que vai confirmar todo o procedimento. Se a administração pública confirma da legalidade no procedimento licitatório ou então em um concurso público, não tem como revogar essa homologação. Se a homologação for ilegal, tudo bem, ela pode ser anulada. Então, homologação, por ser um ato vinculado, não admite revogação. Licença para edificar. Licença também é um ato vinculado, ok? E ato vinculado não admite revogação. Certidão de nascimento, olha aqui, certidão de nascimento é um ato enunciativo, ok? E o ato enunciativo não admite revogação. Sobrou o quê? Autorização de uso de bem público. Por quê? A autorização é um ato discricionário. Vamos lá, então. Considere, né, que um particular peça uma autorização para utilizar uma área pública para administração pública, alguma coisa assim. Será que obrigatoriamente a administração vai conceder essa autorização? Não. A administração vai observar se esse pedido interessa, né, vai ao encontro do interesse público. Se por acaso for, aí tudo bem, a autorização será expedida. Mas pode ser que essa autorização, posteriormente, venha a se tornar inoportuna ou inconveniente. O que a administração vai fazer? Pode muito bem revogar o primeiro ato editado, tá bom? Então ficamos aqui com a letra E, tá? Que é a autorização, que é o ato sim aqui entre esses que admite a revogação. Continuando. A determinação de realização de viagem a serviço de agente público com pagamento de diárias e passagens pela administração pública. Até aí tudo bem, isso acontece, né? Mas olha lá, sem que haja qualquer interesse ou benefício para o serviço público e cujo propósito seja o deleite do agente pago com recursos públicos, configura-se. Aqui no caso, nós tivemos claramente, né, um vício na finalidade do ato administrativo. Todo ato administrativo tem por finalidade atender ao interesse público. Só que nesse contexto aqui, a finalidade foi atender o quê? O interesse do agente público, né, para uma viagem, para um passeio, alguma coisa nessa situação. Aí nós vamos ter aqui, vamos aqui para o nosso quadro, ó. Nós vamos ter o abuso de poder, que é um gênero, que vamos ter aqui a espécie excesso de poder, que na prova pode vir também como excesso de competência. E vamos ter o desvio de poder, que na sua prova pode vir como desvio de finalidade. O excesso de competência tem relação com o elemento competência do ato administrativo,
Ou seja, o agente público, embora competente para praticar o ato, ele excede os limites de sua competência. E finalidade? Finalidade tem visto no elemento finalidade do ato administrativo. O que quer dizer isso? Que o ato não teve por finalidade atender ao interesse público. Então o vício vai estar aqui, ó. É abuso de poder, sim, na modalidade desvio de finalidade. Aí vamos ver aqui, ó, quais, né, as alternativas. Letra A. Letra A está fazendo referência ao excesso de poder. Aqui a questão não falou nada de competência, ok? Não falou nada de competência, então não vai ser excesso de poder. Ato jurídico válido, aqui já falou que o ato é ilegal. Afronta a publicidade, não falou nada de publicidade. Ato passível de convalidação, lembrando, hein? Vício no elemento finalidade, não admite convalidação. Então a resposta correta é essa daqui, ó, letra E, ou seja, desvio de poder, tá bom? Então a alternativa correta, letra E. Vamos para o próximo item. O ato de autorização de uso de um bem público cujo prazo já tenha expirado, primeira informação é essa, e os atos que integram um procedimento administrativo que já tenha chegado ao seu fim, possui em comum o seguinte. Vamos lá. Primeiramente, ó, o ato de autorização de uso de um bem público, aqui no caso, é um ato administrativo discricionário, não é? Então vamos lá, um ato administrativo discricionário. Mas olha a última informação aqui, ó, cujo prazo já tenha expirado. Se o ato já cumpriu os efeitos jurídicos, não tem como mais revogar esse ato administrativo. Ah, professor, tudo bem, né? Sabemos sim que a autorização, por ser um ato discricionário, ela pode ser revogada sem problema algum, até numa questão aqui, agora que fizemos, né, nós trabalhamos esse tema. Mas qual que é a informação? Ó, que o prazo já foi expirado, ou seja, a situação jurídica ela já acabou. Se a situação jurídica já foi posta ao fim, não tem como mais revogar aquele ato administrativo. Vamos a um exemplo. Ó, uma autorização para interditar uma rua, uma quadra, para uma festa junina, tá bom? Lembrando, né? Sexta, sábado e domingo. Então, 3 dias ali, a pracinha ali da cidade, ela vai ficar interditada, né, para os veículos. Vamos lá, quando chegarmos na segunda-feira, olha lá, o ato já cumpriu todos os efeitos jurídicos. Tem como eu revogar o ato de autorização na segunda-feira? É lógico que não, porque ele já cumpriu, ele já exauriu os seus efeitos, tá? Eu poderia revogar o ato no meio da festa, exemplo, no sábado. Tudo bem, revogaria no sábado, no domingo não ia ter mais festa, tá vendo? Mas depois que o ato já cumpriu os efeitos, não falamos mais em revogação. E aqui também fala do ato que integra um procedimento administrativo, tá? Também não pode ser revogado um ato, tá, que integra um procedimento administrativo se esse ato é passado, tá? Se já foi realizado um novo ato administrativo. Aqui o exemplo foi de licitação, não é isso? Vamos entender aqui, ó. Vamos aqui, ó. Atos que integram um procedimento administrativo. Então vamos considerar então a questão de licitação pública que deve cair na sua prova também. Vamos lá, ó, licitação pública. Nós temos aqui, né, o recebimento das propostas, temos depois a habilitação, depois o julgamento das propostas, depois ali a homologação, tá vendo? Vamos imaginar o seguinte, ó, não tem como eu revogar a habilitação se eu já estiver aqui na fase de homologação, tá vendo? Então não tem como eu revogar um ato de um procedimento administrativo se aquele ato já foi, né, já foi realizado no passado, tá bom? O ato está precluso, não tem como mais alterar aquele ato. Então nós podemos afirmar assim, ó, são atos administrativos vinculados, como a alternativa está dizendo, aqui está errado. A autorização é ato discricionário. São atos administrativos anuláveis. O ato administrativo anulável, né, aqui não está falando nada de vício.
São atos administrativos viciados, também não falou nada de vício. São atos administrativos irrevogáveis, tá vendo? Então a resposta correta é a letra D. Não tem como revogar esse ato, né, esses atos aqui. Autorização de uso ao qual o prazo já tenha expirado e também, né, um ato de um procedimento administrativo que já chegou ao seu fim, ok? Então a alternativa correta é a letra D, D de dado. Continuando. Nos termos da legislação federal vigente, não há exigência expressa de motivação dos atos administrativos que... O que você vai lembrar lá na sua prova, hein? Que os atos, em regra, eles devem ser motivados sim, tá bom? Então, se vier lá, os atos devem ser motivados, a resposta é correta, tá bom? Agora, se vier todo ato precisa ser motivado, aí não, aí a resposta, né, já é errada. Então, em regra, os atos devem ser motivados. Ah, professor, o que é motivação? Né, você já deve ter trabalhado, é justamente, né, a explicação, a justificativa por escrito do porquê da prática do ato administrativo. Então, eu vou explicar por escrito, né, os elementos motivo, né, o elemento motivo, que no caso é o pressuposto fático e o pressuposto de direito, que autoriza ou determina a prática do ato. Então, eu vou explicar o que aconteceu no mundo real e enquadrar o acontecimento na lei, isso que é motivar o ato administrativo, tá bom? Vamos lá, então. Então, aqui os atos, né, que não precisam de motivação. O ato, né, que dispensa, os atos que dispensam licitação, isso está errado, tá? Tem que motivar, tem que explicar, sim, o porquê que a administração não está fazendo a licitação. Os atos que suspendam outros atos administrativos têm que motivar sim, tá bom? Inclusive, quando for revogar, quando for anular um ato administrativo, tem que motivar. Mas vamos lá. Que exonerem servidor ocupante de cargo em comissão. Qualquer livro que você, né, de direito que você estiver estudando, você vai se deparar com esse exemplo aqui, tá? Um exemplo bem tradicional trazido pela doutrina. Aqui não precisa de motivar. Então, aquela autoridade que vai nomear, né, um ocupante de cargo em comissão não precisa explicar o porquê que escolheu aquela pessoa. E quando for proceder à sua exoneração, mesma coisa, não precisa explicar o porquê que está realizando a exoneração naquele momento, tá? Então, para facilitar, quando que o ato não precisa ser motivado? Quando a lei disser que não precisa, ou então pela característica do ato, não houver a possibilidade dele ser motivado. Geralmente, os atos verbais, os gestos, tá? Os apitos, os sons, isso é mais difícil de motivar, tá bom? Então, aqui a resposta correta é esta, a letra C, né? Revoguem outros atos, nós já falamos isso, né? Tem que motivar sim. Decorram de reexame de ofício, tem que motivar sim também, né? Qualquer ato administrativo que tiver ali, né, um reexame, no caso de ofício da administração pública. Então, a alternativa correta, a letra C. Próximo item. Relativamente à vinculação e à discricionariedade da atuação administrativa, assinale a opção que contém elementos do ato administrativo, que são sempre vinculados. Vamos lá. Aqui até na minha aula, quando eu dou aula presencial, eu utilizo esse mesmo quadrinho que nós vamos trabalhar agora, tá bom? Vamos lembrar dos elementos, não é isso? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, estamos aqui são 5 elementos obrigatórios do ato administrativo. Aí vamos ter aqui os atos vinculados e os atos discricionários. Ok? Vamos lá. Elemento competência no ato vinculado, ele sempre vai ser um elemento vinculado. Por quê? A lei que estabelece, né, qual a autoridade que pode praticar aquele ato. Elemento finalidade no ato vinculado, olha lá, sempre o elemento vinculado, porque a finalidade é atender ao interesse público. Forma é um elemento vinculado, a lei estabelece as formalidades
para a prática do ato. Motivo é um elemento vinculado também. Vamos entender por quê. Motivo representa o fato, o elemento fático, e o elemento de direito, que no caso vai ser a lei. Então, pressuposto fático aqui, pressuposto jurídico aqui. Então, eu enquadro o fato na lei, e a lei, se for um ato vinculado, determina o ato que deve ser praticado. Vamos imaginar o seguinte, ó, determinado servidor, ele foi pai, tá? Ele trabalha na administração pública federal e foi pai. Lá na Lei 8.112, né, a lei estabelece uma licença paternidade de 5 dias para o servidor. Então, a licença paternidade é um ato administrativo? Com certeza é um ato administrativo. Então, o administrador vai enquadrar o fato na lei, que é justamente o nascimento do filho. Eu vou enquadrar essa situação fática lá na Lei 8.112. E o que a lei determina? Que seja concedida licença paternidade de 5 dias, tá vendo? Então, aqui, quando nós falamos do elemento motivo, né, no ato vinculado, é um elemento também vinculado. Se a lei determina o ato a ser praticado, obviamente, o objeto do ato vai ser vinculado, porque o objeto do ato é o conteúdo do ato, ou seja, é o próprio ato administrativo. Qual que é o objeto do ato que nós trabalhamos agora, né, da licença paternidade? É justamente a licença que o servidor se afaste do serviço por aquele período. Qual que é o objeto o objeto, no caso, da interdição do estabelecimento comercial? É a própria interdição. Então, quando nós falamos objeto, é o efeito jurídico imediato, instantâneo, que o ato produz. O objeto, então, também vai ser um elemento vinculado. Então, no ato vinculado, todos os elementos são vinculados. Agora vamos para o ato discricionário. Olha aqui, no ato discricionário, a competência continua um elemento vinculado, por quê? A lei que estabelece o agente competente para praticar também o ato discricionário. Elemento finalidade é um ato vinculado, até no ato discricionário, porque o ato discricionário ele deve também atender ao interesse público. Elemento forma do ato discricionário é um elemento também vinculado, porque a lei estabelece, sim, as formalidades necessárias. Agora, olha que interessante, ó, o motivo aí do ato discricionário já vai ser um elemento discricionário. Por quê? Acontecendo o fato, olha aqui o fato, eu enquadro o fato na lei, no ato discricionário, a lei vai me dar alternativas. Tá vendo? A lei vai me dar opções para praticar o ato administrativo. Então, o elemento motivo do ato discricionário é um elemento discricionário. Se a lei me dá opções, eu posso escolher justamente o objeto, qual o ato é a ser praticado. Então, nós vamos ter aqui o objeto também, um elemento discricionário. Imagine o seguinte, ó, você trabalha na vigilância sanitária e você encontra, então, um estabelecimento comercial com alguns problemas. E você, ao deparar esse fato, quando você enquadra esse fato na lei, a lei autoriza a interdição do estabelecimento comercial, aplicação de uma multa ou então aplicação de uma advertência. Então você vai ali visualizar aquela situação e praticar o ato que melhor atender ao interesse público naquele momento, tá vendo? Então a lei te dá opções. Se a lei te dá opções no ato, é óbvio que você vai poder escolher o quê? O conteúdo do ato administrativo, que é justamente o objeto do ato, tá bom? Então vamos voltar aqui ao nosso quadro, ó. Esses elementos aqui, motivo e objeto, no ato discricionário, a doutrina chama de mérito administrativo. Mérito administrativo nada mais é do que a conveniência ou oportunidade em praticar o ato administrativo, tá bom? Então, o que gera a discricionariedade do ato é o elemento motivo e o elemento objeto do ato, obviamente, discricionário. E aqui a questão está pedindo o quê? Os elementos sempre vinculados. Vamos lá. Competência é sempre vinculado? Tudo bem. Vinculado aqui, vinculado aqui. Objeto é sempre vinculado? Não.
Objeto só vai ser vinculado se o ato for vinculado. Finalidade. Finalidade sempre é um elemento vinculado? É. Motivo. Motivo não, ó. Motivo aqui é vinculado e aqui o motivo é discricionário. Competência é sempre um elemento vinculado? É. Sempre elemento vinculado. Finalidade também, olha que interessante, a finalidade sempre é um elemento vinculado. Então ficamos aqui, ó. A resposta correta é a alternativa C, tá bom? Alternativa C, a resposta correta, tá bom? Ok, então chegamos ao fim do nosso primeiro bloco, vamos parar por aqui, né? Vamos então trabalhar o próximo bloco em seguida, viu? Sucesso em sua aprovação, viu? Parabéns por sua dedicação. São pessoas comprometidas, sérias, né, como você, que são aprovadas, né, em concurso público, viu? Atualmente eu trabalho no Tribunal do Trabalho da 10ª Região, né, com jurisdição em Brasília e Tocantins. Sou concurseiro como você, tá bom? Mesma coisa. Se para mim deu certo, com certeza vai dar para você, tá bom? Sucesso, viu? Até o próximo bloco.